Senhores, bom dia. Para quem não me conhece, Sandro de Abreu, eu fiquei encarregado de ministrar a vocês algumas matérias específicas para este curso em Comento. Vou começar a nossa primeira aula de hoje com a matéria Servidor Público. Mas não é a única matéria a qual eu vou me dedicar a vocês. Eu vou tratar com vocês acerca da matéria de licitações, vou tratar com vocês da matéria de contratos. Encerrando esta parte administrativa, eu já vou adentrar à parte constitucional. Ou seja, todo o direito constitucional ficou a cargo da minha competência. Eu vou trabalhar com vocês toda a Constituição Federal. Tá ok, gente? Para a aula de hoje, então, aula número 1, o tópico da matéria é chamado servidor público. Ou seja, eu vou tratar com vocês do servidor público civil da União. Então, olha, a nossa temática da aula de hoje é servidor público civil de quem? Da União. Portanto, eu vou estar tratando com vocês do regime jurídico chamado de 8.112 de 1990. Então, olha, o foco da aula de hoje, senhoras e senhores, é justamente a Lei 8.112/90. Aí a primeira pergunta que se faz é, professor, este estatuto chamado de Lei 8.112/90, se endereça somente ao servidor público civil da União? Não. Ele é endereçado também a quem? Aos servidores públicos civis das autarquias e das fundações públicas, o quê? Federais. Mas aí o aluno vai me dizer o seguinte, tudo bem então, a Lei 8.112/90 vai dispor acerca dos direitos, vai dizer também acerca do quê? Acerca das obrigações dos servidores públicos civis. Mas nós podemos afirmar numa prova de concurso que a 8.112/90 vai regulamentar também o empregado público? Então, olha só, a primeira pergunta que pode ser questionada logo no preâmbulo da aula de hoje é se servidor público é algo similar ao empregado público. Não. Nós vamos ter que responder numa prova de concurso que o servidor público vai ser regido por um estatuto. Portanto, vai ser regido por um regime jurídico, que pode ser um regime jurídico geral ou um regime jurídico específico da carreira. Então, de novo, o servidor público vai ser regido por um regime geral ou específico da carreira. O empregado público não, senhoras e senhores. O empregado público não vai ser regido por um estatuto, não vai ser regido por um regime jurídico. Ele vai ser regido, sim, pela CLT. Então, olha, primeira diferença básica para nós iniciarmos a aula de hoje. Servidor público regido pela Lei 8.112/90, por um estatuto. Empregado público regido pela CLT. Segunda diferenciação básica muito cobrada em provas de concurso. O servidor público vai estar sendo regido pela 8.112 ou por um estatuto, dependendo do nível em que ele ocupa. Ele vai ser regido por um estatuto e vai ocupar um cargo público. Informação importante. Servidor público, regido por um regime jurídico e vai ocupar um cargo o quê? Público. Empregado público, regido pela CLT e vai ocupar emprego o quê? Público. Então, essa diferenciação se faz necessária para que nós façamos uma boa prova de concurso público. Mas aí você, aluno curioso, vai perguntar o seguinte, professor, eu posso afirmar que todo servidor público tem que ser aprovado em concurso público? Não. Esta informação não condiz com a verdade, senhoras e senhores. Eu vou dizer para vocês que, como regra geral, eu, servidor público, tenho que ser regido por um estatuto e eu, servidor público, senhoras e senhores, além de ser regido por um estatuto, como regra geral, tenho que fazer um concurso público. Porém, eu tenho casos excepcionais em que eu vou poder adentrar ao serviço público, ser investido no cargo público, sem que eu faça antes concurso público, que é a figura do servidor ocupante de cargo em comissão. Então, de novo, é a figura do servidor ocupante de cargo público em quê? Comissão. Aí o aluno diz, então tudo bem, façamos uma linha geral aí para que eu possa acompanhar o nexo de raciocínio. Servidor público, como regra geral, se adentra ao serviço público através de um concurso público. Isso é regra geral.
excepcionalmente, eu posso adentrar ao cargo público sem fazer concurso público. Mas isso se e somente se o cargo público for um cargo em comissão. Tranquilos? Aí você vai me dizer o seguinte, professor, façamos então um conceito acerca de servidor público. Eu não vou fazer um conceito, eu vou invocar um conceito que já está pronto, na Lei 8.112/90, lá no artigo 2º. O artigo 2º, senhoras e senhores, da Lei 8.112/90, disserta o seguinte: servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. De novo, façamos uma memorização do artigo 2º para que nós entendamos o restante da aula de hoje. O artigo 2º da Lei 8.112/90 disserta o seguinte: servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo o quê? Público. Façamos um detalhamento acerca deste artigo, senhoras e senhores. Quando eu digo que servidor público é a pessoa legalmente investida, eu tenho a primeira informação capciosa do dispositivo. Qual é? Servidor é a pessoa legalmente investida. Em outras palavras, a minha investidura dar-se-á mediante requisitos previstos onde? Na lei. Porque eu tenho que ser a pessoa legalmente o quê? Investida. Então, de novo, a minha investidura, ou seja, o meu vínculo com a administração pública, dar-se-á mediante o quê? Lei. Aí você, aluno que é leigo no assunto, vai perguntar o seguinte, professor, a Lei 8.112 de 1990 trouxe no seu bojo, no seu conteúdo, requisitos para a investidura? Sim. O artigo 5º da Lei 8.112/90, ele versa justamente acerca dos requisitos e condições para que nós possamos ser investidos em cargo o quê? Público. Então vamos imaginar o seguinte, todos vocês almejam aí um concurso público federal. Para que vocês possam adentrar a administração pública, fazendo concurso público, você vai ter que cumprir alguns requisitos básicos para ser investido. Quais são eles? Primeiro requisito, de acordo com o artigo 5º da Lei 8.112/90, nacionalidade brasileira. Primeira condição para eu ser investido em cargo público. Qual é? Nacionalidade o quê? Brasileira. Aí vem uma prova de concurso estilo CESP. Prova de certo e errado. E pergunta, os cargos públicos na esfera pública federal civil só serão preenchidos por brasileiros. Certo ou errado? A prova do CESP vai trazer esta informação como errada. Porque os cargos públicos não serão providos ou preenchidos ou investidos somente por brasileiros. Eles também podem ser o quê? Eles podem ser investidos por estrangeiros, desde que a lei assim o preveja. Então, de novo, para que um estrangeiro possa adentrar a um cargo público, para que um estrangeiro possa ser investido em um cargo público, tem que haver antes uma lei anterior que preveja tal situação. Aí o aluno diz, o que a Constituição diz acerca disso, professor? A Constituição disserta, os cargos públicos serão preenchidos por brasileiros na forma da lei. E também aos estrangeiros que preencham os requisitos e condições previstos em lei. Opa, a própria Constituição Federal, artigo 37, inciso 1º, já fez previsão, já fez alusão para que o estrangeiro também pudesse ser investido em cargo público. Mas aí você vai me questionar o seguinte, professor, e a 8.112, que é o Estatuto em Foco? Será que ela previu uma possibilidade sequer para que o estrangeiro possa adentrar ao cargo público? Sim. A 8.112/90, artigo 5º, parágrafo 3º, disserta o seguinte, o estrangeiro pode ser investido em cargo público em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais. Então, de novo, a 8.112/90 fez alusão, fez previsão para que o estrangeiro pudesse ser investido onde? Em instituições federais de ensino e instituições de pesquisas científicas e o quê? Tecnológicas. Neste caso, eu pergunto, a lei previu a possibilidade, senhoras e senhores? Se ele previu a possibilidade,
Significa dizer que eu, estrangeiro, posso ser investido em cargo público federal. Como, por exemplo, eu, Sandro de Abreu, estrangeiro, passei no concurso público para ser professor da Universidade Federal de São Paulo. Eu pergunto, eu posso ser investido em cargo público? Posso?